sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Lucas de Angola. Olá, professor Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, professora Josineide, muito obrigado pelo convite e muito obrigado, os meus parabéns por essa iniciativa desse seu canal e o projeto que tem levado a cabo para entrevistar os professores e outras entidades e dar a conhecer o seu perfil e o seu trabalho. Eu que agradeço a sua participação. Vamos lá. Conte a sua história. Quem é o professor Lucas? Eu nasci nos Dembos, em Angola, numa das províncias, na província do Bengo, necessariamente, em julho. Formei-me em informática, engenharia de informática. Sou apaixonado pela informática, apesar de que depois de muito tempo, já em 2018, comecei a gostar muito de literatura e resolvi tomar isso também como profissão. Portanto, leciono informática, a área que me formei, no segundo ciclo, já também por volta de 4 anos, por aí, 4 ou menos. Sou pai, sou amigo, sou tio, sou Lucas. Agora vamos falar, eu sei que você gosta de trabalhar com projetos. Gostaria que você falasse um pouco sobre a livraria digital. O projeto É Sobre Ler é um projeto que nasceu da nossa editora. Eu também não disse isso na apresentação, mas eu sou editor. Esse é Sobre Nós Editora, uma editora que nasceu em 2020 para dar resposta a várias necessidades do mercado literário angolano. Portanto, o projeto É Sobre Ler é um painel que funciona como uma livraria, funciona também como um espaço biográfico e um espaço interativo entre escritores, leitores e todos os fazedores, todos os agentes da literatura, todos os amantes da literatura, comerciantes, bibliotecários e tudo mais. É um espaço integrativo que visa, para além de fazer essa aproximação, contribuir para a emancipação da literatura angolana, contribuir para o incentivo à leitura, né? Hoje sabemos que todos estão a usar, boa parte das pessoas usam a internet, usam meios digitais para se comunicar. Então, a ideia deste projeto é mesmo irmos ter com essas pessoas e apresentá-los livros também de forma digital e também fazermos uma espécie de publicidade, né? Publicidade, uma mostra do que é o nosso painel literário para outros países, a começar pela lusofonia. Então, o projeto é mais ou menos esse emaranhado de processos todos, mas o objetivo é sempre único: promover a literatura nacional, a literatura angolana nesse caso, e também incentivar o hábito de leitura. O projeto, como ele nasceu e onde ele é aplicado hoje? Bom, esse projeto nasceu cá em Luanda, na minha área de jurisdição. Eu moro em Luanda. A ideia é torná-la expansível, estender o projeto, estender a ideia da É Sobre Ler, utilizando essa força da internet para todo o país, para todo o país, todas as localidades, todas as pessoas que têm acesso à internet. O objetivo do portal É Sobre Ler é esse. Nasceu por quê? Ele nasceu através de uma necessidade que eu mesmo passei nos finais de 2019, principalmente início de 2020. Com a pandemia, surgiu a necessidade dos escritores escreverem livros e publicarem no digital, porque muita gente estava em casa. Então, usar essa forma de publicar os livros para serem lidos, as pessoas poderem ler sem poder se deslocar para comprar livros físicos. Só que não havia um espaço, né? Um espaço centralizado, um espaço nosso, nacional, angolano, onde pudéssemos publicar esses livros, onde pudéssemos uma plataforma, onde pudéssemos disponibilizar esses livros para que as pessoas
fossem lá e então pudessem descarregar. Surgiu dessa necessidade, na necessidade de acordar amanhã e querer saber mais sobre o escritor fulano, o escritor X ou Y, os seus livros, a sua biografia, a sua data de nascimento, onde estão localizados os seus livros. Não havia uma plataforma que informasse essa necessidade. Também a outra questão é, por exemplo, se vai ter um evento literário, um lançamento, um recital, no próximo fim de semana, não havia uma plataforma, por exemplo, que constava que pudesse fazer um mapeamento sobre dessas atividades, desse agendamento. E foi daí que surgiu o Portal Sobre Ler, para responder e dar resposta a essas necessidades. A relevância social do projeto? A necessidade de ler livros literários, eu penso que é uma necessidade urgente de toda a sociedade. Os livros abrem as mentes das pessoas. Os livros contribuem para que as pessoas se redescubram, contribuem até, já há estudos que indicam que a literatura, que a leitura até cura a depressão. Então, há essa necessidade de instruirmos a sociedade, de incutirmos na sociedade o hábito de leitura. Nós, não sei como é que é a realidade no Brasil, ainda temos muito poucos leitores, ainda não olhamos para a literatura como algo que seja realmente vantajoso para a formação da pessoa. E nós precisamos mudar esse paradigma. Penso que esta é o nosso compromisso social, é mudar a consciência das pessoas, mobilizar a consciência das pessoas para que comecemos a ler, comecemos a trabalhar no hábito de leitura, começar pelas nossas crianças, e daqui a 10, 15 anos ou então menos, tenhamos um mercado literário ou uma sociedade que lê mais, uma sociedade que pensa e questiona e quer fazer sempre o melhor para si. Essa livraria digital, a partir de qual idade se pode acessar? Bom, nós não temos ainda distinção de idade, de modos que temos literatura, há uma mistura de publicações. Temos escritores infantis juvenis, temos, por exemplo, a escritora de literatura infantil, a Cremilda de Lima, já escrita, temos a escritora Fátima Fernandes, temos livros para todas as idades, então nós não temos ainda limite. Queremos, agora que estamos a começar, queremos chegar a todos e oferecer a livros a todos de acordo às suas necessidades, critérios de entendimento e percepção. Estamos a estudar os detalhes sobre a filtragem, porque necessariamente há livros lá que são públicos, grátis, abertos, e entendemos que pode haver, por exemplo, um menor de idade a tentar aceder a um recurso digital disponível, mas que não foi escrito para ele. Então, como nós vamos controlar isso? Através dos registros, se calhar vamos adicionar um filtro de que os menores de idade ficam impedidos de aceder ou visualizar esses conteúdos que são para adultos. Por enquanto, os conteúdos, os livros, as publicações feitas no portal são acedidos para todas as idades. E, em média, nós temos entre 18 até, pelo menos, acima dos 40 anos, são a nossa frequência de usuários que têm feito o acesso aos conteúdos. Você acha que o projeto ele nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? Eu penso que é pela necessidade da sociedade, da formação da sociedade. O compromisso é para todos os lados, né? Tanto para o professor como para o aluno. A mim, como professor, me interessa que o meu aluno, que os outros alunos estejam ávidos para poderem aprender e fazer a expansão da mentalidade através desse projeto ou de outros projetos que possam nascer.
E também acredito que os alunos, eles vão à escola, obviamente querem se tornar para no futuro pessoas melhores. Então acaba sendo proveitoso, acaba resolvendo um problema para os dois lados, para o professor e para o aluno. Acho que, na minha opinião, é mais ou menos isso. Tem hora certa para se fazer um projeto? Não, penso que não. Penso que o projeto depende de um chamado, né? De quando nós somos tocados para resolver um problema ou uma solução. Penso que não há hora certa para começar um projeto. Ou se existe a hora certa é quando nós somos tocados. Quando nós somos tocados por um problema, por uma necessidade social, por uma necessidade pessoal. Penso que não há tempo, não sei se há um tempo certo. Acho, na minha opinião, não há um tempo certo para iniciar o projeto. E se houver um tempo certo para iniciar o projeto, é no momento em que somos tocados por um problema, por uma necessidade, pode ser social, pode ser na comunidade, pode ser pessoal. Penso que é aí onde nós somos chamados à ação. Eu penso que depende disso, né? A partir do momento que visualizamos uma necessidade ou uma oportunidade, ou sentimos alguma coisa e queremos dar uma solução, queremos através dos nossos meios dar uma solução sobre determinada questão ou determinado problema, é o momento de agir. É um momento. Todo tempo é tempo para iniciar um projeto. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos. Acham que para atingir os resultados são muito demorados. O que você pode falar para esses professores que ainda não gostam de trabalhar com projetos? Bom, eu penso que essa é uma questão para a vida, né? Trabalhar com projeto, não obstante ser professor, ou ser aluno, ou ser apenas um ser humano qualquer, é uma necessidade para o mundo, né? Nós viemos aqui, temos de ter objetivos, temos de contribuir com alguma coisa para pintar uma cor melhor, para fazer alguma coisa, deixar o mundo um bocadinho melhor do que nós encontramos. Agora, todo projeto requer tempo, todas as coisas boas requer tempo e sacrifício e requer paciência. E penso que a questão está aí, né? É necessário que nós tenhamos consciência que se vamos começar algo novo, se queremos dar uma solução que vai envolver a sociedade, vai fazer impacto, vai impactar o futuro da humanidade, das comunidades, esse projeto, essa ação vai levar tempo e vai precisar que nós dediquemos todo o esforço e toda a paciência. Portanto, eu penso ser aí. Temos de ser pacientes e de entender que viemos aqui no mundo para fazermos a nossa contribuição, darmos a nossa contribuição, inovarmos, inventarmos para que o mundo seja cada vez melhor. E isso não vamos conseguir só assim, de ânimo leve. Existe um passo a passo para se fazer um projeto? Boa questão, professora Josineide. Eu acho que os especialistas, hoje em dia já há especialistas para tudo, e ensinam coisas, né? Eu penso, na minha opinião, para se fazer um projeto, não existe um passo a passo. Eu penso que o passo a passo acontece na caminhada, né? A aprendizagem acontece na caminhada. Pode ter procedimentos para melhoria, pode ter instruções para adaptação ou adaptabilidade, mas a melhor aprendizagem, o melhor passo a passo está na ação, está no partir para a ação, começar o projeto, aprender com o desenrolar da situação e depois, se é possível, aprimorar com especialistas ou manuais que já existam para determinados fins. Respondendo à questão, penso, na minha opinião, que não exista um passo a passo para criar um projeto, para iniciar um projeto. Existe a vontade, existe o momento em que nós somos tocados, como referi já anteriormente, e existe a ação. Dentro dessa ação é onde vai nos proporcionar, onde nós vamos ter
a aprendizagem, né, para executarmos cada vez mais o projeto ou o processo. E isso se faz com o tempo, com as ações, com paciência, voltando novamente à anterior questão. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria na área da educação? Essa é uma pergunta bem interessante também, muito pertinente. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa diferente. Obviamente, muitas coisas mudaram desde que decidi ingressar para a área da educação. Obviamente, de acordo com as circunstâncias, provavelmente eu faria uma escolha diferente. Mas isso é em função do que eu me tornei hoje. Hoje eu, por exemplo, estou muito virado à literatura, à escrita, e o meu ensino, parte do meu tempo de ensino é exatamente virado à escrita criativa, ao incentivo à leitura, a contribuir para a sociedade nesses marcos. Se eu pudesse fazer uma escolha hoje, agora, penso que eu faria uma escolha em função do tipo de pessoa ou da maturidade que eu tenho agora, das coisas que eu sonho, dos desejos que eu tenho. Provavelmente faria uma escolha diferente. Agora, se o ontem fosse hoje, não sei, nunca saberia. Talvez no passado, como eu digo, costumo dizer às pessoas, e muita gente também diz, todas as decisões que tomamos no passado nos levaram até aqui. Então, se fosse no passado, teria feito exatamente a mesma escolha, porque eu sou o que sou hoje, porque eu decidi há 10 anos ser uma coisa, há 4 anos ser outra coisa, e por aí vai. É essa a dinâmica. O que deveria mudar na educação? Referente ao meu país, eu vou falar de uma necessidade que eu penso que é muito urgente e iminente, e tem-se falado muito sobre isso, e é exatamente na área em que eu atuo atualmente, que é a questão da literatura. Eu penso que deveria se fazer uma aceleração do processo do Plano Nacional de Leitura. Deveria se fazer mais em relação à existência de livros nas idades iniciantes, para os iniciantes, porque é a partir das crianças que precisamos trabalhar o gosto pela leitura. Por exemplo, as escolas primárias deveriam ser obrigados a terem livros, a terem no programa o acesso ao livro ou a resenha. As crianças poderiam começar já a descobrir a magia dos livros a partir dessa idade. E essa emancipação, essa dinâmica deveria se fazer com mais intensidade, ou deve até, não é porque não deveria, porque não deve. Deve se fazer com mais intensidade nos nossos petizes, nos nossos pequeninos, para que amanhã, daqui a 10, 5, 20 anos, tenhamos uma sociedade melhor. Porque eu penso que há outros aspectos a serem melhorados, obviamente, mas não vou ser tão abrangente. Certamente vai ter alguém que vai falar outros aspectos. O meu foco é agora, por enquanto, a literatura. É olhar para a literatura, para o Plano Nacional de Leitura, uma implementação, se é que já está implementada, um reforço, mas um reforço que possa ser sentida nas comunidades mais desfavorecidas, né? É como você falou, eu concordo que as crianças do infantil, elas já têm que ter acesso à leitura. Outro ponto crucial é que as escolas têm que ter livros para que as crianças tenham acesso, principalmente nas comunidades que têm maior vulnerabilidade, né? Que as famílias, às vezes, não têm condições de ter um livro. Se essa criança ela não tem acesso em casa, por direito, ela deve ter acesso na escola. E a maioria das vezes não acontece. Se torna um adulto que não gosta de leitura, porque não teve acesso quando era pequeno. Sim, eu podia também acrescentar, falar sobre os professores, porque o que se nota é que, por exemplo, nestas comunidades, ou seja, a maior parte dessas escolas que têm essa carência, né, os professores também não gostam de ler. Então, há que se fazer o programa, há que se estender exatamente
também para os professores, não sei se deve-se fazer um treinamento para os professores, porque os professores vão precisar ler os conteúdos que eles vão obrigar as crianças, por exemplo, a lerem e fazer resenhas. É preciso que nós entendamos, mesmo na minha casa, se eu quero que meu filho leia um livro, eu primeiro leio o livro, ou então lemos em simultâneo, eu leio para ele. Eu preciso entender o que está no livro, que é para eu poder conversar com ele sobre isso, e se calhar essa interação vai ajudar no processo. Ter uma conversa com um personagem, olha o que se passou com aquele personagem, como é que resolveram aquele ou esse outro assunto. Ajuda a criança, pelo menos, na interação, na conversa com o próprio livro, com a própria história e no próprio entendimento. Penso que é um trabalho que deve se fazer também para os professores, porque a maior parte dos professores não tem hábito de leitura. Logo, eles também não conseguem ensinar as crianças. É verdade. Eu tenho muitos professores que não têm o hábito mesmo de ler. Sabe que o professor não tem o hábito, então ele não vai passar isso para a criança, né? Isso. O que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor nos dias de hoje, nos dias de ontem e nos dias de amanhã é ser um exemplo para a sociedade, né? É ser o super-herói para os meninos, é ser o modelo, né? Eles precisam olhar para nós, para os professores, como um modelo a se ser. E precisamos agir como tal, precisamos ser pessoas que inspiram as crianças, que inspiram os estudantes. Se nós não transmitimos esse ar de inspiração, se nós não sermos aquele tipo de pessoa pelo qual eles olham e falam assim, quando eu for grande, quando eu ser formado, eu quero ser como o professor X ou Y, então eles também não vão sentir-se muito motivados a estudarem, né? a absorverem o que nós transmitimos. Penso que devemos partir desse princípio de ser primeiro um modelo de sociedade, um modelo de pessoa que a sociedade aceitável na sociedade, para que os estudantes se sintam motivados e usem isso como força para poderem, então, serem engajados ou dedicados às matérias. Ser professor é ser modelo da sociedade, é ser espelho para os estudantes, para as crianças. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os professores, estudantes e toda a comunidade escolar. Bom, qual é a mensagem que eu posso deixar para a sociedade? Como eu estou a falar sempre em nome dos livros, a mensagem que eu deixo é que cada um de nós faça a sua parte nos lugares onde estamos inseridos ou onde atuamos. No quesito leitura, é importante começarmos a ler e mudar, expandir a mentalidade. Se é um pai, compre livros infantis para os filhos. Se é um tio, compre livro infantil para o seu sobrinho. E nós não podemos aceitar que que a geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, sejam piores até do que nós, né? Então, se nós falhamos um bocadinho nesse quesito, se ficou um vazio, vamos olhar para essas crianças e falar assim, vamos fazer diferente, vamos fazer um mundo bem diferente. O mundo onde os livros fazem parte do dia a dia e contribuem para o crescimento mental dessas pessoas, porque os livros fazem isso mesmo. Eu não conheço pessoa que não lê e que lê e é limitado em relação aos pensamentos, à conversa, a diálogos, aos sonhos e aos desejos. Então, o conselho é: leiam livros, incentivem as outras pessoas na comunidade a lerem livros, na família e em casa. Também gostaria de fazer aqui uma espécie de amostra para os meus livros, aproveitar já agora um momento. Eu sou autor de 3 livros e não deixei isso claro no início. Na verdade, autor de 2 livros e coautor de 1. Mas o meu primeiro livro é A Vila Assombrada pelos Maquixe. Eu aqui conto histórias contadas à volta da fogueira, uma espécie de resgate cultural das nossas lendas e mitos.
Conto aqui a lenda dos Maquixe, dos monstros de várias cabeças, mas a história, a abordagem histórica é além dos monstros. Aqui fala de uma Angola, de uma sociedade angolana, antes das grandes cidades, das grandes indústrias. Uma volta no campo, nas danças, na caça e tudo mais. E este aqui é o Afroerotismo em Contos, é literatura erótica angolana. A abordagem aqui também trago algumas situações em relação aos relacionamentos, problemáticas dos relacionamentos, principalmente no seio da juventude. Tento levar a abordagem para além do sexo como ato. E tenho o Caringana dos Povos dos Contos, que é parceria com a Leia Langa, a moçambicana. Aqui neste livro, quem puder ler, vai ler 2 contos angolanos e 2 contos moçambicanos, tudo à volta da fogueira, como parece lá, a cultura angolana. Os meus livros estão disponíveis na Amazon. Quem quiser é só pesquisar Lucas Cassule ou um dos títulos dos livros. E eu também estou no Instagram, lucascassule.ao. Sigam, mandem mensagem no direct e vamos conversando por aí. Quero agradecer à professora Josineide e dar novamente os parabéns por esse painel. Continuem a trabalhar e muito, muito obrigado a todos. Estamos juntos. Eu que agradeço a sua participação, muito obrigada, gratidão por ter participado e ter aceito, né? Agradeço a todos que irão assistir o vídeo, um abraço a todos e até o próximo vídeo.